Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia que, nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, está hoje na cidade de Leiria. Viemos até aqui a propósito de uma exposição, Corpus, Ritualidade, Forma e Presença, que já iremos visitar dentro de instantes. Mas antes, começamos pela atualidade religiosa, onde destacamos hoje, como é habitual, a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Milhares de crianças dos 5 continentes responderam ao convite do Papa para um encontro inédito, a sua primeira jornada mundial. Um encontro de festa com atenção ao sofrimento dos mais novos, como as crianças da Palestina e da Ucrânia, que Francisco recebeu antes da grande reunião no Estádio Olímpico de Roma, num dia para a história da Igreja. Care bambine, cari bambini, ragazzi e ragazze. Ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Ci siamo radunati qui allo Stadio Olimpico per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, dove siamo tutti fratelli, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. O encontro contou com um momento de perguntas e respostas dos mais novos junto do Papa, que se mostrou muito feliz pelo encontro e a possibilidade de poder mostrar a todo o mundo que é possível aprender com as crianças. Si fa ad aprire le porte del cuore dei grandi? Sei stata brava, eh? Prendi caramella. La domanda è una domanda intelligente. Lei nel film ci ha fatto vedere come è stata commossa dalla povertà della gente povera che dorme sulla strada. Il suo cuore si è aperto. E lei ora domanda, ma c'è tanta gente col cuore chiuso, col cuore duro, col cuore che sembra un muro. Come si fa a aprire il cuore dei grandi? Non è facile questo. Ma voi bambini dovete avere questa illusione, come ha fatto lei, di fare delle cose che facciano pensare ai grandi. Simbolicamente, a jornada concluiu-se já no Vaticano com a missa da Solenidade da Santíssima Trindade. Um tema teológico complexo que o Papa quis explicar aos mais novos de uma forma simples e em diálogo com a multidão. Così, carissimi fratelli e sorelle, bambini, bambine, tutti, siamo felici tutti noi perché crediamo. La fede ci fa felice e crediamo in Dio che tutti insieme, Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti insieme. Il Padre che ci ha creato, Gesù che ci ha salvato e lo Spirito Santo che fa? Un'altra volta?
Para o final da Jornada Mundial das Crianças estava reservada uma surpresa. Papa Francesco ha 3 anni e tanti giorni. È un bambino, è il più piccolo di tutti. Si vede che è puro, c'ha la purezza. Vedete ora perché è mezzogiorno, ma se voi venite qui a mezzanotte si illumina tutto. Ha un'aura luminosa perché è un bambino, è puro, capito? È il Santo Padre, c'ha proprio una luce intorno. Come posso dire, come Campanellino in Peter Pan. Campanellino c'ha la polvere di fata, anzi la polvere di papa, c'ha la polvere di papa, è tutto luminescente. Vedete che è bello, è una cosa incredibile, guardate. E allora volevo dirvi che siamo tutti tornati piccoli insieme a voi, no? E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. E neste dia de Corpo de Cristo, visitamos a arte e o património eucarísticos na Diocese de Leiria-Fátima. A exposição Corpus, Ritualidade, Forma e Presença é uma feliz iniciativa em parceria entre o município de Leiria, através do seu museu, do Museu de Leiria, e a Diocese de Leiria-Fátima, através do Departamento do Património Cultural. Pretende mostrar no Museu de Leiria, na Sala de Exposições Temporárias, aquilo que é uma das temáticas mais importantes do cristianismo de sinal católico, precisamente a presença real, assim o acreditam os católicos, a presença real de Deus no pão consagrado na Eucaristia, que se dá em alimento desse Deus que permanece até ao fim dos tempos e que continua a alimentar a vida da Igreja durante a sua peregrinação terrestre. Esta exposição tem 3 grandes partes, uma dedicada à ritualidade, outra dedicada à questão da forma do corpo de Deus e outra dedicada à presença real de Deus na humanidade. Estas palavras não foram escolhidas por acaso e são introduzidas por uma peça que pertence não à Diocese, mas a este museu, ao Museu de Leiria, e que nos fala precisamente da forma de celebrar a Eucaristia. Mostra-nos uma celebração a acontecer, trata-se de uma missa de São Gregório, a celebração da Eucaristia a acontecer, São Gregório Magno a presidir a celebração, e trata de uma narrativa que a tradição faz remontar precisamente ao século VI, ao século de Gregório Magno, quando São Gregório estava a celebrar a Eucaristia e havia dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Há várias tradições ligadas a esta narrativa. Uma delas diz que há uma mulher que não acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, até porque tinha sido ela a assar aquele pão, a cozer aquele pão, e portanto não entende como é que naquele pão pode estar Cristo presente. E depois há uma outra narrativa que diz que é um diácono que se vê incrédulo perante este mistério. Aquilo que o milagre depois vai fazer notar é que o próprio Deus, Cristo, ressuscitado, se mostra nas espécies eucarísticas. E é a partir deste quadro que se vai desenvolver toda a exposição. Não apenas mostrando as alfaias que ali estão ao serviço da Eucaristia e que vão ser expostas no primeiro núcleo, mas também a partir daquela arcatura, da arquitetura que se encontra figurada naquele quadro e que nos vai ser útil depois no final da exposição.
O núcleo Ritualidade coloca diante do visitante precisamente os objetos que são usados para celebrar a Eucaristia. Desde o cálice à patena, desde as galhetas onde são colocadas o vinho e a água, desde a cruz processional que encabeça o início da celebração eucarística, desde o missal de altar aos paramentos, mostrando até como é que a Igreja ao longo dos séculos, e também neste território de Leiria Fátima assim aconteceu, usou da linguagem plástica, da linguagem artística de cada época para manifestar precisamente a importância do mistério eucarístico. É muito comum nesta exposição encontrarmos peças de arte antiga com peças de arte contemporânea. Esse exercício pode ver-se precisamente nas casulas que aqui aparecem, uma casula do século XVIII, precisamente até escolhida por ser a casula rosa, que é dedicada aos Domingos da Alegria, quer na Quaresma, quer no Domingo do Advento, ou uma casula já do século XXI, que nos fala inclusivamente do momento celebrativo do centenário da restauração da Diocese de Leiria Fátima. O que é que estes objetos trazem de novidade a quem vem a visitar esta exposição? Alguns deles encontram-se nas sacristias das comunidades paroquiais e, portanto, não podem ser vistos todos os dias. Quase todos eles estão ainda em uso pelas comunidades paroquiais e alguns deles foram restaurados, estavam em condições menos interessantes e foram então restaurados para poderem ser aqui mostrados nesta exposição. O núcleo forma permite ao visitante deter-se sobre esta palavra que vamos aqui usar com o O aberto e com o O fechado, isto é, a sagrada forma, como a documentação antiga diz, é precisamente o formato que o próprio pão estilizado tem na Eucaristia quando é dado em alimento, mas também quando é colocado à adoração dos fiéis, fazendo prolongar o louvor da Eucaristia, que já por si significa, como sabemos, a ação de graças. E essa forma é, de facto, colocada diante dos fiéis a partir das custódias que nós temos nas nossas comunidades. Aqui nesta exposição apresentamos dois tipos de custódias. Uma custódia mais tradicional, digamos assim, aos nossos olhos, precisamente a partir do formulário do século XVIII, uma custódia de grande aparato, uma custódia barroca, com o disco raiado à volta da hóstia consagrada, portanto, aquela imagem do sol, Cristo como o sol do mundo que ilumina a terra inteira, completamente posta diante dos fiéis a partir da ideia também da luz que nos vem a partir das gemas, das diferentes pedras preciosas que esta custódia mostra, mas depois também a partir de uma outra custódia que esteve em uso na Igreja nos anos do século XVII e que mostra a custódia em forma de templo, um pequeno templete, uma pequena igreja com duas colunas a ladear um coroamento para mostrar a forma da hóstia consagrada. E esta palavra forma tem aqui também uma outra forma, uma outra maneira de ser lida
com o O fechado, a forma que dá origem àquele pão estilizado. E aqui podemos ver essa dialética que existe entre o pão que se faz corpo e sangue de Cristo, isto é, o trigo que é transformado por aquela forma no pão estilizado que depois de ser consagrado é colocado à adoração dos fiéis. O dia mais em que claramente a Igreja mostra este mistério é, como sabemos, o dia do corpo de Deus, Corpus Christi, e é por isso que esta exposição também assim se intitula, o corpo que significa o corpo de Deus na hóstia consagrada, no mistério eucarístico, mas também o corpo de Deus que é a Igreja nos seus membros e que nesse dia leva o Santíssimo Sacramento pelas ruas das cidades de forma corporativa, como é da tradição da Igreja já desde os finais da Idade Média até aos nossos dias. Para o cristianismo de sinal católico, dizer última ceia é dizer primeira Eucaristia. E o último núcleo, que se intitula presença, mostra precisamente essa dimensão entre aquilo que é celebrado no cenáculo da Eucaristia primeira e aquilo que é vivido pelos cristãos nos diferentes cenáculos, que são os templos, as igrejas, em que a comunidade celebra a missa, celebra a Eucaristia. Neste núcleo vamos ver duas representações da Última Ceia, uma feita de tapeçaria, de um autor, dos mais importantes autores da história da arte contemporânea em Portugal, Joaquim Correia, que faz para uma das paróquias de Leiria Fátima, a paróquia de Santa Eufémia, uma tapeçaria com a representação da Última Ceia, Cristo ao centro, com o pão e o vinho ladeado dos 12 apóstolos e atrás deles uma vinha, a nova vinha, a Igreja que segue à antiga Israel, ao antigo povo de Israel e que continua a celebrar-se na presença do seu Senhor, agora sacramentalmente no pão e no vinho. Esta primeira Eucaristia aparece depois confrontada com a representação da Última Ceia, em que numa peça de prata que pertence ao Museu do Santuário de Fátima, mostra o Cristo, agora não com o pão e com o vinho, mas já a apresentar a hóstia, o pão estilizado à comunidade dos 12 apóstolos. E também na bordadura dessa peça vamos ver os mesmos elementos das espigas e também da nova vinha, a videira com as uvas, que são símbolo do sangue e as espigas símbolo do corpo de Cristo. Este lugar, museologicamente, está montado a partir de 3 outras peças que podemos considerar 3 vértices do que representa a Eucaristia para os cristãos, para o catolicismo. Por um lado, a dimensão da palavra, um ambão, que representa aqui a presença real de Cristo quando se lê a Escritura, quer a Escritura Antiga, quer a Nova Escritura, o Novo Testamento. A partir de uma outra peça, uma lavanda e um gomil, aqui se demonstra a dimensão da Eucaristia relacionada com o serviço aos irmãos, o lava-pés, que é precisamente instituído, como sabemos, o novo mandamento no contexto da primeira Eucaristia, da Última Ceia, e ainda depois uma outra dimensão, podemos tomá-la já no contexto quer pré-pascal, mas também pós-pascal, quando os discípulos de Cristo reconhecem a própria presença de Cristo ressuscitado no partir do pão. E há também uma peça que se chama precisamente Mysterium Fidei, uma peça de Sílvia Patrício, que representa esse pão partido, porque a Eucaristia não pode apenas ser o pão que é consumido no interior das nossas igrejas, mas é também aquele pão que se reparte por todos aqueles que precisam e, portanto, essa dimensão social da Eucaristia que os documentos da Igreja tão bem relevam.
Em cada uma destas peças há um desafio ao visitante. Estas peças aparecem no contexto de zonas, de áreas espelhadas, tem um espelho e o visitante é confrontado com a sua própria imagem quando olha para estas peças. E o desafio é precisamente esse: como é que eu me confronto no século XXI com a dimensão do anúncio da palavra, como é que eu me confronto com a dimensão do lavar os pés e do serviço à comunidade, àqueles que são meus irmãos, e como é que eu me confronto com a necessidade de repartir aquilo que é meu, com essa dimensão social da Eucaristia. Todo este cenáculo aparece a evocar esse cenáculo primeiro que era visto na exposição, naquela missa de São Gregório, naquelas arcadas que nos projetam para o infinito. Na verdade, a missa não acaba dentro do templo, dentro da igreja enquanto construção de pedra, mas prolonga-se naquilo que é o viver da Eucaristia pelas pedras vivas que no mundo constroem um mundo melhor. E por isso os visitantes desta exposição são também desafiados a olhar o infinito a partir de uma fresta que os confronta com esse lugar mais longínquo onde a Eucaristia se realiza plenamente. É precisamente isso que esta exposição pretende demonstrar, essa dimensão outra da Eucaristia. Se quisermos, aquela velha máxima com que a comunidade cristã termina a celebração da missa, ite missa est, isto é, a missa começa agora. E é com esta exposição sobre o património eucarístico na Diocese de Leiria-Fátima que chegamos ao fim deste nosso encontro. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.